Olá, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aulinha de matemática. Dessa vez nós daremos continuidade ao capítulo 8, nossa aula de número 9, tá certo? Nós vamos agora estudar a transformação de unidades de medidas. Vocês viram que na aula anterior, nós precisamos, em alguns problemas, fazer essas transformações, ou seja, transformar o que era quilograma em grama, o que era quilômetro em metro, o que era grama em miligrama. Então, vocês agora vão aprender como é que a gente faz essas transformações, tá certo? Olha só. Para começarmos, eu trouxe aqui o quadro posicional, que é o quadro que vocês já conhecem, só para a gente fazer essas comparações e vocês entenderem que nós estamos falando sobre a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Como assim? Olha só. Vocês estão vendo aqui, ó, a unidade, dezena, centena e unidade de milhar, que vocês já conhecem, lembrando que temos outras ordens aqui, como nós também temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Ou seja, a unidade aqui, nós vamos fazer a comparação dela como sendo a unidade padrão das unidades de medida. A dezena, a centena e a unidade de milhar, nós iremos dizer que são os múltiplos da unidade, ou seja, são valores maiores. A dezena não vale 10, centena não vale 1000, unidade de milhar não, ou centena vale 100 e a unidade de milhar não é 1000. E os décimos, centésimos e milésimos são os submúltiplos da unidade, ou seja, são valores menores. Lembram que o décimo é a unidade dividida em 10 partes, o centésimo é a unidade dividida em 100 partes e o milésimo é a unidade dividida em 1000 partes. Do mesmo jeito, nós utilizamos esses valores quando a gente estiver trabalhando a medida de comprimento, unidade de medida de comprimento. O metro será a mesma coisa que a nossa unidade. Os submúltiplos do metro, os décimos é a mesma coisa que o decímetro, centésimos, centímetros, milésimos, milímetro. Ou seja, o decímetro é o metro dividido em 10 partes, o centímetro é o metro dividido em 100 partes e o milímetro o metro dividido em 1000 partes. Do mesmo jeito que o decâmetro é um valor 10 vezes maior que o metro, a dezena não é 10 vezes a unidade, a centena não é 100 vezes a unidade, o decâmetro é 10 vezes o valor do metro, o hectômetro é 100 vezes o valor do metro e o quilômetro são 1000 vezes o valor do metro. Entenderam? Professora, mas se a unidade padrão agora for o grama, a mesma coisa. Os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, unidades menores. E os múltiplos, esses são os submúltiplos, né? Os múltiplos são os valores maiores. Decagrama, 10 vezes maior. Hectograma, 100 vezes maior. Quilograma, 1000 vezes maior. Isso a gente tomando como referência a unidade, ou metro, ou grama, certo? E quando a unidade de medida for a de capacidade, decilitro, centilitro e mililitro, 10 vezes menor, 100 vezes menor, 1000 vezes menor. Decalitro, 10 vezes maior. Hectolitro, 100 vezes maior. Quilolitro, 1000 vezes maior. Tá vendo, minha gente? É a mesma coisa, só vai mudando a nomenclatura, porque o que vai mudar é a unidade de medida que a gente está trabalhando. Mas os nomes são o mesmo. Ó. Pode ver que até o início aqui, ó, de décimo, decímetro, decigrama e decilitro é a mesma coisa. Deci já lembra 10. Cento, 100, mil, 1000. Ok? Então, vocês entendendo essa réguazinha das unidades de medida, que eu vou chamar de régua de unidade de medida, vocês vão conseguir ter mais facilidade na hora de transformar esses valores, ok? Olha só agora aqui, ó. Trouxe uns exemplos de como fazer essas transformações para vocês, tá certo? Para vocês verem como é simples. Como eu trouxe exemplos de unidade de medida de comprimento, eu trouxe a reguinha da unidade de medida de comprimento. Olha só. Como exemplo aqui, eu quero transformar 15 quilômetros em metros. Eu quero transformar 200 metros em quilômetros. E eu quero transformar 1,5 quilômetros em decâmetros. Como é que eu faço isso? Olha, coloquei a reguinha aqui. Nesse primeiro exemplo, como eu quero transformar 15 quilômetros em metro, eu vou pegar esse 15 e vou colocar ele dentro da casinha do quilômetro. Então, ó, 15, vamos considerando a minha caligrafia,
E eu quero transformar o quê? É 15 quilômetros em metros, então eu vou preencher as outras casinhas com zero até chegar no metro. Olha aí. Então, 15 quilômetros equivale a 15 mil metros. Estão vendo como é simples? Aí agora, eu quero transformar 200 metros em quilômetros. Primeiro, olha só, eu coloquei o 15 aqui todo de vez, porque lembra que quando o número não tem vírgula, eu começo escrevendo ele de trás para frente? Só que se eu colocasse o 5 aqui, não tem outra ordem para eu colocar o 1. Por isso que eu coloquei o 15 todo dentro do quilômetro. Nesse segundo caso aqui, olha, eu tenho 200 metros. O número não tem vírgula, então eu vou começar colocando esses 200 metros, onde na unidade de medida que vem, que é metro. Então, esse zero eu escrevo aqui. E os outros números eu vou colocar na frente, porque agora eu tenho espaço, olha. Então, ó, 200 metros, olha. O 200 terminando no metro, que é o que eu quero. Só que eu quero transformar ele em quilômetros. Se eu observar aqui a ordem do quilômetro, ela está vazia. Então, o que é que a gente faz com casa vazia? Casa vazia a gente preenche com zero. Sim, professora, mas 0,200 é a mesma coisa, a gente não transformou nada. Vamos transformar agora, sabe como? Como eu quero transformar metro em quilômetro, então, para dar ênfase, para destacar que aquilo ali é quilômetro, eu faço o quê? Ó? Coloco uma vírgula. Então, 0, quilômetros, 0, que é o quilômetros, 200. Só que lembra que eu disse a vocês que números depois da vírgula, lá no final ele não tem valor, então eu não preciso colocar esses 2 zeros aqui. Esses 2 zeros eu posso eliminar. Então, 200 metros transformando em quilômetro vai ser igual a 0,2. Lembre de colocar a vírgula, porque eu estou destacando que é o quilômetro que eu quero, certo? Então, 200 metros equivale a 0,2 quilômetros. Ok? Aí agora vamos transformar 1,5 quilômetros em decâmetro. Agora, olha, eu tenho número com vírgula, então eu começo escrevendo com a parte que está antes da vírgula. Então, olha, quem está antes da vírgula é 1, e ele é o quê? Quilômetro. Então, vou colocar aqui, ó, 1, e o que vem depois eu preencho aqui, ó, 1,5. Mas eu quero transformar, ó, ele em decâmetro. Então, eu vou preencher com zero até chegar no decâmetro. Aí, professora, vai ficar 1,50? Não. Lembra que a vírgulazinha, como esse número tem vírgula, ela vai sair daqui. Eu vou dar ênfase. Eu estou transformando em quê? Em decâmetro. Então, a vírgula ela tem que vir aqui para o decâmetro. Então, vai dar o quê? Ó? 150 decâmetros. Mas, professora, eu preciso colocar essa vírgula aqui? Não, como eu não tenho nenhum outro número depois dele, então essa vírgula eu não posso colocar. Então, preciso colocar só os 150. Então, 1,5 quilômetro é igual a 150 decâmetros, entendeu? É só, para transformar, é só preencher com zeros até a unidade de medida que eu quero. Tenho mais exemplos aqui, ó. Eu quero transformar 4 metros em milímetros. Então, é 4 o quê? Metros. Coloco o 4 aqui no metros. E eu quero transformar em milímetros. Olha o milímetro onde está aqui. Preencho com zero até chegar lá no milímetro. Então, 4 metros equivale ao quê? 4.000 milímetros, ok? Continuando. 30 hectômetros. Olha o bom de vocês reconhecerem as siglas. Então, agora é 30 hectômetros, quero transformar em quilômetros. Lembra? Não tem vírgula, então começa escrevendo de trás para frente. O 0 vai ficar no hectômetro e o 3 para frente. Então, 30 hectômetros equivale a quantos quilômetros? Olha, eu já tenho um número no quilômetro, que é o 3. Então, para dar destaque ao quilômetro, eu coloco o quê? A vírgula. Então, 3,0. 0 depois da vírgula não tem valor, então 30 hectômetros equivale a 3 quilômetros. Estão vendo como é bem mais simples? No livro de vocês, ele traz, multiplica por 10, depois vezes 10, depois vezes 10, ou divide por 100, divide por 100, divide por 10. Isso aí, ele torna os seus cálculos mais complexos. Então, se você memorizar bem a sequencinha da régua, você consegue resolver só colocando o número aqui na régua de medidas, certo?
Agora eu tenho, ó, 5,1 decímetro. Olha, o número tem vírgula. Então, começo colocando o número que está com vírgula na unidade de medida que tem. Então, vai ficar, ó, 5,1. O 1 vai para outra ordem. 5, no decímetro. 1 vai, olha, 1 está depois, então eu coloco na ordem depois. 5,1 decímetros, transformar em metros. Olha, o metro ele está aqui na frente. Então, o que é que eu faço? Preencho, ó, o que está aqui na frente, preencho com 0 até chegar no metro. A vírgulazinha, ela vai dar ênfase à unidade de medida que eu quero. Então, eu tiro ela daqui e a vírgula vai ficar aqui, ó, no metro. Então, é 0,51. Professora, eu posso eliminar esses números? Não pode, só pode eliminar se fosse 0. Mas quando não é 0, então, 5,1 decímetro equivale a 0,51 metros. Entenderam? Então, sempre lembrem de colocar direitinho os números que eu tenho aqui na régua de valor posicional, que assim a gente consegue resolver mais fácil. Ok? Agora, vocês vão treinar isso que eu acabei de explicar para vocês. Vocês vão começar a fazer essas transformações. Então, para isso, vocês irão responder as páginas 95 até a 98. Lembrando que algumas dessas páginas eu vou corrigir agora aqui na nossa videoaula, certo? Pausa o vídeo, responde e depois volta para a correção. Pronto. Eu espero que vocês tenham feito as atividades e agora vocês vão só fazer essas correções comigo, né, minha gente? Por favor, pratiquem, tentem responder sozinhos, porque vocês só vão entender essas atividades praticando, viu? Você só entende o conteúdo se você praticar. Olha só, como você procederia se desejasse saber quantos centímetros há em 8 metros? Então, como é que você poderia fazer para saber quantos centímetros há em 8 metros? Por que eu penso primeiro? 1 metro tem quantos centímetros? Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, 8 metros vai ser quanto? 8 vezes 100. Ó, transformaria 1 metro em centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Logo, 8 metros nada mais é do que 8 vezes 100. Então, 8 metros equivale a 800 centímetros. Estão vendo? Mas isso aí, ó, é pessoal, viu? Aí aqui, ó, transforme as medidas. Vamos praticar como é a unidade de medida de comprimento. Eu trouxe aqui a reguinha só com as siglas das unidades de medida de comprimento. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Aí, olha só, eu quero transformar de metro para milímetro. Então, eu vou transformar aqui, ó, do metro até o milímetro. 1 metro é igual a quantos milímetros? Então, 1 metro aqui, preencho com 0 até o final, vai me dar 1000 milímetros. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Então, 1 metro aqui, preencho com 0. 32 metros, olha, o 2 tem que terminar no metro. Então, 32, olha, tem que terminar o número no metro. 32 metros em milímetro, preencho com 0 até chegar no milímetro. Isso aqui me deu 32.000 milímetros. Agora eu quero transformar 200 metros em milímetros. Olha, o número não tem vírgula. Então, o último algarismo é que vai para o metro. Ó, 200 tem que sempre terminar aqui onde eu quero. 200 metros, mas eu quero transformar em milímetro. Então, 0 até chegar lá no milímetro. Então, isso me dá o quê? 200.000 milímetros. Quero agora transformar 1000 metros, ó, 1000 metros. Então, começa aqui, ó. Vou colocando para frente até chegar no 1000 metros. Quero transformar em milímetros. Preencho com 0 até o milímetro. Então, isso aqui me deu o valor de 1 milhão de milímetros. Olha. Aí, olha só, agora eu quero transformar do metro para o centímetro. Não é mais até lá no milímetro, é de metro para centímetro. Então, 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro, só preencho com 0 até o centímetro, olha. 1 metro, 100 centímetros. 17 metros, olha. 17 metros tem quantos centímetros? Só até o centímetro agora, ó. Então, 1.700 centímetros.
300 metros, olha só. 300 tem que terminar no metro, minha gente, não esqueça. Aí eu coloco de trás para frente. 300 metros tem quantos centímetros? Preencho com zero até o centímetro, isso me dá 30.000 centímetros. E aqui eu tenho 1.000 metros, ó, 1.000. Começo do metro, quando não tem vírgula, eu escrevo de trás para frente. 1.000 metros e coloco o zero até o centímetro. Então, 1.000 metros equivale a 100.000 centímetros. Ok? Continuando a correção. Quantos metros há em 300 centímetros? Converse com seus colegas e escreva a conclusão a que vocês chegaram. Eu sei que 1 metro são 100 centímetros. E 300 centímetros vai ser quantos metros? Se 1 metro é 100, logo 300 centímetros equivale a 3 metros, viu? Vamos corrigir aqui, professora. Como é que você digita as coisas? Ó. 300 centímetros equivale a 3 metros, viu? Coloque aí, ó. Eita, aqui ficou muito pior, mas são 3 metros, certo? 1 metro é 100 centímetros, logo 300 centímetros equivale a 3 metros, ok? Continuando aqui, continue calculando para transformar. Agora eu quero transformar metro em quilômetros. E para isso, eu trouxe a nossa reguinha para transformar o metro agora, eu quero transformar de metro até quilômetros. Então, 2.000 metros equivale a quantos quilômetros? Coloca aqui na régua, 2.000 metros, olha, se não tem vírgula, começa de trás para frente. 2.000 metros, transformando em quilômetros, então eu vou dar ênfase ao quilômetro, coloca a vírgula aqui. Então, 2.000 metros equivale a 2 quilômetros, olha, que foi o número que ficou aqui embaixo do quilômetro, está certo? Agora eu vou transformar 152 mil metros, ó, 0, 0, vou colocar o 152 de trás para frente, olha. Como eu não tenho mais ordens aqui, eu posso colocar o restante dos números tudo aqui, tá vendo? 152 mil quilômetros em quilômetros. Vou dar ênfase ao quilômetro, coloco a vírgula aqui. Então, dá 152,000, logo 152 quilômetros. Ok? Continuando. Apaga, bebê. Eu vou agora transformar 39 milhões de metros em quilômetros. Então, do mesmo jeito, eu coloco aqui. Eu vou preenchendo com zero que não der, eu coloco tudo na mesma ordem. Então, 39 milhões de quilômetros, como ele termina em 3 zeros, eu posso simplesmente eliminar esses 3 zeros, que vai me dar 39 mil. Porque vocês sabem que os 3 zeros vai ficar exatamente nessas 3 casinhas. Uma no metro, outra no decâmetro, outra no hectômetro. Então, o que sobra é tudo do quilômetro. Aí, agora, eu vou querer transformar centímetros em metros. A minha transformação agora vai ser de centímetros para metros. 250 centímetros para transformar em metro. Então, não tem vírgula, começo de trás para frente. 250 centímetros em metro. Como eu quero transformar em metro, eu dou ênfase em quem? Ao metro. Então, a vírgula vem para cá. Então, professor, é 2 metros? Não, olhe que eu não posso eliminar, porque eu não tenho só zero depois da vírgula, eu tenho 5 aqui. Esse último zero eu posso eliminar ele, mas o 5 eu não posso eliminar. Então, 250 centímetros equivale a 2,5 metros, ok? Aí, agora, eu tenho o quê? 400 centímetros para transformar ele em metro. Então, eu coloco aqui, 400,004. Como é metro, eu dou ênfase ao metro, né? Aí eu coloco 4 e a vírgula. Depois eu tenho 2 zeros. Se eu tenho só zero, eu posso eliminar. Então, 400 centímetros equivale a 4 metros. E 1.200 centímetros, eu vou escrever isso aqui, de trás para frente,
1.200, olha quanto deu. 1.200 centímetros para transformar em metro. Se eu quero transformar em metro, eu dou ênfase ao metro. Então, bota a vírgula com ênfase aqui, na parte que está o metro. Então, esse zero eu posso eliminar. Então, me sobrou quanto? 12 metros, entendeu? 12 metros, que eu leio terminando no metro. Então, a vírgula, vocês sabem que quando está no finalzinho não precisa aparecer. Ok? Então, 1.200 centímetros equivale a 12 metros. Imagine que você precisa medir uma distância equivalente a 240 mil centímetros. Seria mais prático calculá-la tendo como referência o metro ou o quilômetro? Olha só, ele me deu 240 mil centímetros. É mais fácil eu calcular transformando esses 240 mil centímetros em metros ou em quilômetros. E por quê? E essa resposta é pessoal, entendeu? Você que vai decidir se para você é mais fácil transformar em metro ou transformar em quilômetro. Mas, o que foi que eu coloquei aqui? Que seria mais fácil se a gente transformasse em quilômetro. Por quê? Porque a gente transformando isso aqui em quilômetro, a gente ia encontrar um valor numérico menor. Porque, ó, eu ia colocar aqui, ó, 240 centímetros, ou 240 mil centímetros. Olha só. 240 mil centímetros. Coloquei aqui, olha. Se eu transformar em quilômetro, dou ênfase ao quilômetro, vai dar um número no valor de 2,4. Se eu fosse transformar em metros, eu daria ênfase em um metro, ia dar 2.400. Então, não é mais fácil eu fazer uma conta usando os números só 2,4 do que eu fazer uma conta usando o número 2.400? Por isso que eu coloquei que é mais fácil usar o quilômetro, porque a gente encontra um valor numérico menor e é mais fácil da gente trabalhar com ele, certo? Continuando, nós vamos agora estudar a medida de tempo. Vocês sabem que a medida de tempo a gente tem várias. Nós temos os segundos, minutos, horas, mas nós temos os meses, os dias, o ano, as décadas, os séculos e assim por diante. Olha só. Um piloto de Fórmula 1 procura realizar o percurso da prova no menor tempo possível. Nesse caso, cada segundo faz a diferença. Provavelmente, ao acordar, você se preocupa com o tempo e pensa, que horas são? A gente sempre pergunta, né, quando acordei, que horas eu acordei hoje? Os historiadores organizam os acontecimentos em blocos de tempo. Eles dizem, por exemplo, que os portugueses chegaram ao Brasil no século XV, no ano de 1500. Então, aqui a gente consegue ver unidades de medida de tempos diferentes, não é isso? O relógio é um instrumento usado para medir o tempo. E esse tempo ele pode ser contado em horas, minutos e segundos, quando a gente utiliza o relógio. Aqui eu tenho um exemplo de um relógio analógico e um relógio digital. É possível relacionar, aqui eu estou na página 101, viu? É possível relacionar as unidades de medida de tempo da seguinte forma. Para fazer a indicação de 60 minutos, por exemplo, pode-se dizer que é uma hora. A gente sabe que 60 minutos equivale a uma hora, do mesmo jeito que 60 segundos equivale a um minuto. Um minuto, 60 segundos, uma hora, 60 minutos. Observe o quadro das conversões de medidas de tempo. Olha só, minuto, 60 segundos. A hora são 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. É só fazer 60 vezes 60. É 60 minutos vezes 60 segundos, que vocês vão encontrar 3.600 segundos. O dia ele tem 24 horas, ou 1.440 minutos, ou ainda 86.400 segundos. A semana ela tem 7 dias, quinzena 15 dias. Os meses, eles têm 30 dias, a gente chama, vocês sabem que existem meses que têm 30 dias, tem meses que têm 31 dias e tem meses que têm 28 ou 29 dias, não é? Mas só que quando vocês forem fazer algum problema que ele não diga nem o mês específico, nem diga a quantidade de dias específico, vocês sempre irão usar o mês comercial, sempre vão admitir que o mês equivale a 30 dias, tá certo? Quando ele não especificar o mês que está sendo trabalhado, para você saber se ele possui 30 ou 31 dias, você sempre usa 30. O semestre tem 6 meses, o ano tem 12 meses ou 365 dias, isso é o ano normal, certo? Nós temos o ano bissexto, que ele tem 366 dias, e nós temos o ano comercial também, que ele é contado como 360 dias. Então, o mês comercial equivale a 30 dias e o ano comercial 360 dias, tá certo? A década são 10 anos, o século 100 anos e o milênio 1000 anos.
Agora vocês vão fazer aquela famosa pausa para praticar essas unidades de medida de tempo. Vão responder da 99 até a 104 e depois volta para a gente fazer a correção, tá certo? Agora iremos corrigir, e eu espero que vocês tenham feito a pausa, né? E tenham respondido já para só fazermos essa correção. Em algumas situações, o tempo é medido em segundos e em outras, em horas. Também existem casos em que o século é a medida usada. Mas qual é a relação entre as medidas de tempo? Pense a respeito disso, leia as afirmações e complete-as. Olha só. A letra A, né? Vamos para a letra A. A unidade padrão do Sistema Internacional, lembra do Sistema Internacional de Medidas? Para medir o tempo é o minuto e a hora são múltiplos do segundo. Então, a unidade padrão de medida de tempo é o segundo. Oxe, professora, mas por que o segundo deveria ser um minuto? Porque o segundo seria um submúltiplo e a hora seria um múltiplo. Não, por quê? Porque existem unidades de medidas menores do que o segundo, que é o que são utilizados nas corridas de Fórmula 1. Nós temos os décimos de segundo, os centésimos de segundo e os milésimos de segundos. Então, a unidade padrão é o segundo, nós temos unidades menores do que o segundo e nós temos as unidades maiores do que o segundo, que no caso são o minuto e a hora, tá certo? Um minuto equivale a 60 segundos. E uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. E quantos segundos? 60 vezes 60, 3.600 segundos. O segundo é o tempo equivalente a uma determinada fração do dia. A cada dia você vive quantos segundos? Lembra, na tabelinha tem 86.400 segundos, que é a quantidade de segundos de um dia. Continuando nossa correção. Olha só, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão. Um programa de TV que dura 45 minutos terminou às 17 horas. A que horas? Nós sabemos que ele começou às 17 e teve a duração de 45 minutos. Então, para a gente saber o tempo que ele durou, a gente pode pensar 17 horas menos os 45 minutos que foi a duração dele, ele começou às 16 horas e 15 minutos. Isso se a gente for fazer mentalmente. Mas, professora, e se eu quiser armar a continha? Para fazer 17 horas menos 45 minutos. Olha só como é que eu fiz. Eu armei aqui, ó, colocando os dois pontos, porque os dois pontos representam a separação entre horas e minutos. No nosso sistema decimal, o que separa é a vírgula, né? A vírgula separa a parte inteira da parte decimal, ou então o ponto, o único ponto que vai separando as classes. A cada 3 ordens, a gente tem uma classe que separa por ponto. Na hora, a gente separa por 2 pontos, tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó, esse lado é a hora, esse lado é o minuto. Aí eu vou fazer a subtração aqui. De 0 eu não posso tirar 5. Então, o que é que a gente faz? Tem que pedir emprestado. Se eu for pedir emprestado para esse outro, ele também não tem para me dar. Então, eu vou pedir emprestado a quem? Ao 7. Aí, o que é que eu faço? Pego emprestado do 7, vai ficar 6 e vou dar 1 para cá. Só que, olha só o detalhe. Quando eu pego emprestado da hora, eu vou tirar da hora para dar para os minutos. Então, é diferente do nosso sistema decimal. Por quê? Uma hora equivale a 60 minutos. Então, eu tiro 1 e não dou 1, não. Eu vou dar 60. Porque eu estou pegando uma hora emprestada e vou dar aqui para o minuto. Então, eu pego uma hora emprestada e dou 60 minutos. Ó, eu coloquei o 6 aqui, 60 minutos, viu? Isso é muito importante. Quando eu pego emprestado de hora para minuto, eu não dou 1 como eu dou no nosso sistema decimal, não. Eu dou 60. Aí agora sim, ó. Agora esse 0 virou 6. E agora do 6 eu tenho para emprestar para esse outro 0 aqui. Aí eu vou tirar desse 6, vai ficar 5. Aí agora sim, ó, é de minuto para minuto. Então eu uso o sistema decimal normal. Eu só tenho que ter cuidado quando eu pego emprestado da hora para o minuto. Então, eu tiro 1 daqui e dou 1 para o outro lado, porque foi de minuto para minuto. Ó, tudo do lado do minuto. Aí agora sim, ó, 10 menos 5 dá 5. 5 menos 4 dá 1. Os 2 pontos para separar. 6 menos 0 dá 6 e 1 menos nada dá 1.
Viram aqui que eu encontrei? Se você pegar emprestado um e der um aqui, essa continha vai dar errado, porque você está pegando 1 hora e emprestando para o minuto. 1 hora, 60 minutos. Então, começou às 16 horas e 15 minutos, ok? Olha outra questão. Um filme começou a ser exibido. Tá cortando aqui. Começou a ser exibido, teve a duração de 17 horas e 50 minutos. Qual é a duração do filme se não houve interrupção durante a exibição? Então, 17 horas e 50 minutos foi a hora que terminou. 16 horas e 40 minutos foi a hora que ele começou. Se eu quero saber a duração, eu vou fazer o quê? A subtração, né? Então, observe aqui, ó. 50 minutos, 40 minutos. 17 horas, 16 horas. Então, aqui eu posso fazer a subtração normal, porque eu não vou pegar nada emprestado com ninguém. Então, 0 menos 0 dá 0. 5 menos 4 dá 1. Os dois pontos para separar. 7 menos 6, 1. E 1 menos 1, 0. Então, a duração foi de 1 hora e 10 minutos. Em maio, um avião partiu do Aeroporto Internacional de Brasília às 17 horas e 20 minutos e chegou ao Aeroporto Internacional de Manaus às 20 horas e 35 minutos. Quanto tempo durou o voo? A duração do voo, subtração também. 20 e 35 menos 17 e 20. Olha, 35 para 20, tá tranquilo. Então, 5 menos 0, 5. 3 menos 2, 1. Os dois pontos. Aí agora eu vou fazer aqui, ó, hora menos hora. Então, ó, de 0 eu não posso tirar 7. Eu posso pegar emprestado, mas vou pegar para a mesma hora. Então, tiro do 2, fica 1 e dou 1 para o outro. Só vou dar 1 porque é hora para hora, viu? Eu não estou transformando para o lado do minuto, não. Então, 10 menos 7 dá 3 e 1 menos 1 dá 0. Então, durou 3 horas e 15 minutos. Continuando. O ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos. Sabendo que 2016 foi um ano bissexto, responda aos itens. Letra A, qual é o próximo ano bissexto depois de 2016? 2020, porque isso é de 4 em 4 anos. Qual ano anterior a 2016 foi bissexto? 4 anos antes, 2012. Quantos anos bissexto houve de 2001 até 2016? Houve 4, que foi o ano de 2004, 2008, 2012 e 2016. Quantos anos você tem? Quais anos bissexto você viveu? Essa daqui é pessoal, mas eu acho que a maioria de vocês deve ter nascido em 2010, né? Então, vocês devem ter vivido só o ano de 2012 e 2016. Eu acredito que ninguém era nascido em 2008. Então, provavelmente aqui vão ser o quê? O ano que vocês viveram, 2012 e 2016. Uma apresentação de teatro teve início às 17 horas e 20 minutos e terminou às 21h30. Qual é a duração da peça? Se não houve interrupção, se é a duração da peça, 21h30 menos 19h20, fazendo a subtração normal, 0 menos 0, 3 menos 2, 1, os dois pontos para separar. Aí aqui, ó, como eu vou pegar emprestado de hora para hora, ó, tiro do 2, fica 1, dou 1. 11 menos 9, 2 e 1 menos 1, 0. Então, a duração da peça foi de 2 horas e 10 minutos. Júnior observou no calendário que faltam 15 semanas para o seu aniversário. O número de dias que faltam, então, 15 semanas, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, 15 vezes 7, 105, logo, faltam 105 dias para o aniversário dele. Eu só fiz transformar. Uma semana, 7 dias, 15 semanas vezes 7. Continuando. Marta precisa tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Sabendo que ela tomou o comprimido às 7 horas da manhã, a que horas ela deve tomar os próximos 3 comprimidos? Se ela tomou o primeiro às 7 da manhã e é de 6 em 6 horas, 7 horas mais 6 dá 13 horas. O próximo, 13 horas mais 6, porque é de 6 em 6 horas, 19 horas. E o próximo, 19 mais 6 dá 25 horas. Mas o nosso dia só tem 24 horas, não é verdade? Então, eu sei que 25 horas é o quê? 24 mais 1. Então, 24 horas acaba um dia, vai ser 1 hora do dia seguinte. Logo, ela vai tomar o último a 1 hora da madrugada. Então, ela tomará às 13 horas, 19 horas e a 1 hora da manhã do dia seguinte. Felipe é um excelente nadador, página 112, vão acompanhando a página aqui embaixo, viu?
Ele treina durante 2 horas e 30 minutos todos os dias da semana, menos no domingo. Então, ele treina de segunda até sábado, né? No caso, 6 dias. Quantas horas ele treina durante a semana? Então, se ele não treina no domingo, ele vai treinar durante 6 dias. Então, o que foi que eu fiz aqui? 2 horas e 30, repetir os 6 dias, 2 horas e 30 mais 2 horas e 30, 6 vezes. Aí fiz o quê? Vou somar só a parte das horas, que é aqui, 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai dar 12 horas. E agora eu vou somar a parte dos minutos. 30 mais 30 eu sei que equivale o quê? A 1 hora. Aqui, 30 mais 30 também é 1 hora. 30 mais 30, outra hora. Aí vou somar essas 3 horas aqui. E para saber o total, eu vou somar 12 mais 3 horas, que é o quê? 15 horas. Então, Felipe treina 15 horas por semana, ok? Página 103. Uma torneira está com vazamento e mesmo fechada, continua pingando. Durante meia hora, a torneira goteja 3 litros de água. Quantos litros de água essa torneira desperdiça em um dia? Então, o que foi que ele me disse? Que em meia hora, o quê? 30 minutos, ela goteja 3 litros de água. A gente sabe que um dia tem 24 horas, não é verdade? Então, se em 30 minutos é 3 litros de água, em 1 hora vai ser o dobro, 6 litros de água. Mas o dia ele tem o quê? 24 horas. Então, o que é que eu faço? 24 horas, 24 vezes esses 6 litros, que vai dar 144 litros de água ela desperdiça em um dia. Pedro Henrique tem um automóvel cujo tanque tem capacidade para 75 litros. Se 1 litro de gasolina custa R$ 4,50, quanto em reais Pedro Henrique deverá gastar para encher de gasolina todo o tanque do seu veículo? Se 1 litro custa R$ 4,50, então 75 litros vai ser o quê? 4,50 vezes 75, que isso aqui é igual a R$ 337,50. Então, ele gastará R$ 350,70. R$ 337. Terceiro, nos quadros a seguir, completa as informações sobre as unidades de medida de tempo. É só pegar lá na tabelinha do início, viu? Mês comercial, 30 dias. Ano comercial, 360 dias. E o ano normal, 365 dias. Ano bissexto, 366 dias. Semana, 7 dias. Quinzena, 15 dias. Bimestre, 2 meses. Trimestre, 3 meses. Quadrimestre, 4 meses. Semestre, 6 meses. Biênio, ênio vem de ano, então bi, 2, viu? 2 anos. Quinquênio, 5 anos. A década são 10 anos, o século 100 e o milênio 1000 anos, ok? Página 104. O poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes nasceu e morreu em 1980, com 67 anos. Quantas décadas completas ele viveu? Ele morreu com 67 anos. Então, nós sabemos o quê? Que uma década equivale a 10 anos. Quantas décadas completas, certo? Se uma década é 10 anos, a gente sabe o quê? Que 67 é a mesma coisa que 60 mais 7. O 60 equivale o quê? A 6 décadas, né? Se uma década é 10, 60 vão ser 6 décadas. Como ele só quer as décadas completas, então ele viveu 6 décadas. André chegou ao aeroporto às 8 horas e 11 minutos. O avião no qual embarcou partiu às 11 horas e 53 minutos. O tempo que André ficou no aeroporto em segundos foi, olha só, ele quer a resposta em segundos. Então, se ele partiu às 11 horas e 53, mas ele chegou às 8 horas e 11 minutos, eu vou fazer primeiro essa subtração, 11h53 menos 8 horas e 11 minutos, que me dá 3 horas e 42 minutos. Mas olha só, ele quer a resposta em segundos. Aí o que é que eu vou fazer? 1 hora equivale a quantos segundos? 1 hora dá 3.600 segundos. 3 horas dá 10.800 segundos. Só que ainda falta os 42 minutos. 1 minuto não é 60 segundos? Então, 42 minutos vai ser 42 vezes 60, que dá 2.520.
Então, eu já tenho a quantidade de horas em segundos e a quantidade de minutos também em segundo. O que é que eu vou fazer? Somar os dois. 10.800 mais 2.520 é igual a 13.320 segundos. Logo, a resposta correta, letra A. Cláudia vai fazer uma festa de aniversário para seu filho Mateus. Ela comprou copos descartáveis de 200 mililitros para servir refrigerantes. Com 2 litros de refrigerante, ela conseguirá encher quantos copos? A gente sabe que 1 litro são 1.000 mililitros, então 2 litros vai ser 2.000 mililitros. Para isso, eu vou fazer o quê? 1 litro é 1.000, 2.000 dividido por 200, que dá 10 copos. Então, resposta correta, letra D. Certo? Sétima questão, continuando da mesma página 104. Sérgio vai completar 10 anos em 4 semanas e 3 dias. Quantos dias faltam para o aniversário dele? Então, eu sei que uma semana são 7 dias. Se faltam 4 semanas, uma semana é 7 dias, 4 semanas vai ser 4 vezes 7, 28 dias. Mas é o quê? 4 semanas mais 3 dias. Então, vai ser 28 mais 3, que dá 31 dias, letra B. O zoológico abre suas portas para a visitação do público às 9 horas e fica aberto durante 9 horas e meia. A que horas ele fecha? Se abre às 9 e a duração é de 9 horas e meia, 9 mais 9 horas e meia dá 18 horas e 30 minutos. Letra D. E a nona, de 5 de julho a 5 de dezembro de 2018, Tina, uma bióloga, esteve em alto mar observando o comportamento das baleias. Por quantos meses ela se dedicou à observação das baleias? Se foi começou no mesmo dia e terminou no mesmo dia, então ela viveu os meses completos, né? Então, se foi de julho a dezembro, eu coloquei julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí, o que a gente vai fazer? De julho até agosto, a gente conta um mês. De agosto a setembro, mais um mês. De setembro a outubro, outro mês. De outubro para novembro e de novembro até dezembro, porque os dias, a data foi a mesma. Então, ela fechou todos os meses. Então, ela se dedicou a 5 meses. Ela se dedicou às baleias durante 5 meses. Ok? Agora, vocês vão realizar as páginas da 105 até a 107 e no Meet nós corrigiremos 97, 98, 105 até a 107, ok? Façam as atividades, anotem as dúvidas que na nossa aula do Meet eu tirarei todas, tá certo? E a nossa aula acaba por aqui, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho, queridos.